Hello, I would love to speak in English to you, but no me siento lo suficientemente en confianza. Eu não me sinto à vontade para falar inglês. Eu tenho muita paixão por esse meu programa, então vou falar espanhol. Então, eu anotei as perguntas para tentar me organizar e também porque eu me entusiasmo muito falando do Cresce Contigo, o programa do Chile. Então, eu vou tentar ser organizada. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos pelo convite, pela possibilidade de compartilhar com vocês. Com relação aos principais desafios do processo de ampliação do programa, em primeiro lugar, o Cresce Contigo é um sistema, não é um programa, é um sistema. E isso, por si só, já cria uma dificuldade considerável para quem trabalha em políticas públicas e também para aqueles que avaliam, porque nós não estamos pensando em uma só intervenção, mas um conjunto de intervenções e programas para acompanhar o desenvolvimento dos meninos e meninas. Em 2007, nós tivemos o início do nosso programa, a partir de uma assessoria presidencial que tentava trazer um olhar mais para o desenvolvimento das crianças. E, nesse momento, a decisão foi dividir as comunidades dos países, tomando decisões a respeito de onde havia melhores condições para iniciar as intervenções nesse marco do Chile Cresce Contigo, principalmente na área de saúde. Então, nós buscamos as melhores maternidades, os melhores serviços de saúde para começar por essas comunidades. Em 2008, nós abrangemos todo o país e entre as principais lições que a gente vê hoje, pensando nesse processo de ampliação, em primeiro lugar, é importante que o Cresce Contigo tenha nascido de um acordo transversal, um acordo muito amplo em termos políticos, técnicos, nível do país, em termos do que era preciso fazer, com um discurso sobre a transformação da sociedade, um discurso que convidava todos os atores no nível municipal, regional, nacional, encarar essa tarefa que era mudar a cara do país. Então, nós achamos que podíamos gerar melhores condições e isso não é pouco. Isso significa construir um discurso que envolva não só os grandes pensadores, as autoridades, mas também aqueles que trabalham no nível local. Por outro lado, sobre a experiência do país, construímos, não inventamos a roda, como a gente diz no Chile, fomos ver o que estava acontecendo em outros lugares e também o que nós havíamos feito no país em termos de saúde e educação. E olhamos tanto para o lado setorial, mas também para o intersetorial, a construção do Sistema Chile Solidário, que foi a primeira política pública, de onde nós aprendemos muito do Bolsa Família, do que havia sido feito no Brasil, e foi uma primeira experiência que nós tivemos em termos do que precisaria ser feito em termos de políticas intersetoriais. Foi a base para que tomássemos algumas decisões a respeito de onde alojar essa política pública. Nós não queríamos inventar uma nova estrutura, inventar todo um aparato de governo novo. Nós queríamos ver onde as crianças se encontram com o Estado. Para nós era na área de saúde. Então, nós começamos por um eixo em saúde, porque no Chile mais de 80% a 90% das crianças entre 0 e 4 anos são atendidas por um sistema público de saúde. Por outro lado, também, entre as principais lições, criamos uma linha permanente de apoio aos governos locais, porque, como eu vou mostrar mais tarde, a trajetória, o acompanhamento do desenvolvimento dos meninos e meninas precisa ser feito no nível local, municipal. A gente pode fazer no desenho em nível nacional, acompanhar no nível regional, mas é no município onde as famílias se encontram com as nossas políticas públicas. Por outro lado, entre os principais desafios, novamente, a diversidade geográfica e territorial, que não é tão grande quanto o Brasil, mas num país comprido e magrinho, nós temos grandes diferenças entre os povos originais e também as populações do norte e do sul do Chile, e isso também impactou a capacidade de resolver as redes comunitárias. Então, como poderíamos trabalhar e apoiar essas redes? No começo, nós não tínhamos um modelo de avaliação puro, por assim dizer, e tivemos de ter um modelo de avaliação quase experimental, porque isso não foi uma coisa pensada desde o início, e isso trouxe algumas complicações, mas
nos esforçamos por superar isso. E também um desafio em termos de padrões de qualidade. Nós temos alguns padrões de qualidade, principalmente na área de saúde, mas ainda nos falta fazer muito na área de educação e também no funcionamento das redes comunitárias. Então, a pergunta é, como a gente percebe quando uma rede comunitária, um governo local faz as coisas bem? Quais são os indicadores? Porque no sistema é muito mais complexo, não é só que a saúde funcione bem, a educação, a proteção social, tudo tem de funcionar bem. E isso, do ponto de vista das avaliações, é algo muito complicado, porque, em geral, nós avaliamos as coisas separadamente. Então, avaliar sistemicamente é uma coisa complicada. Do ponto de vista de qualidade, como manter os processos de qualidade e quais são os padrões que nós usamos, como nós monitoramos. O Chile Cresce Contigo tem um programa Eixo, que é baseado em saúde, que tem um protocolo de serviços que aborda o trabalho, diz claramente o que se espera das equipes, como elas devem fazê-lo, quem deve fazer, quais são os indicadores, e tudo isso está baseado no sistema de informática. Claro que nem todo mundo faz o que se espera que se faça, mas é importante também isso, porque nós sabemos onde temos problemas, onde temos lacunas e como podemos acompanhar. Então, nós temos alguns indicadores estabelecidos para esse programa Eixo, temos muitos programas para apoiar os governos locais e intervenções para o apoio da educação infantil, que é financiado por governos municipais. E nós financiamos aquilo que nós chamamos de sala de estimulação, visitas itinerantes de estimulação, ludotecas, visitas domiciliares. E para isso nós temos profissionais que vão trabalhar com as famílias quando os meninos e meninas têm algum problema, algum risco biopsicossocial. E esse fundo também tem como suporte infraestrutura e apoio técnico nas atividades todas voltados para os meninos e meninas. E nós tentamos levar isso, ou abarcar tudo isso com o sistema de informática. Hoje em dia, nós trabalhamos muito na construção de indicadores de desempenho das redes comunitárias. Nós estamos muito interessados, como eu dizia, em um plano de trabalho. Nós precisamos de fluxograma de derivação. Precisamos usar as plataformas, os sistemas de registro e monitoração. Precisamos que sejam feitas derivações entre os membros de saúde, proteção social, educação. Tudo isso nos leva a indicadores que vai nos levar a dizer como cada uma das comunidades do meu país estão saindo. Algumas têm um desempenho melhor em educação, outras em saúde, outras no registro das informações. Nenhuma funciona 100% bem. Portanto, temos de ser capazes de identificar onde estão as carências, os problemas. E, nesta linha, com relação aos sistemas de informação para monitoração e avaliação, hoje em dia, nós temos efetivamente o sistema online de monitoração que busca apoiar o acompanhamento do desenvolvimento dos meninos e meninas, que registra as informações das mulheres gestantes que estão no sistema público de saúde. Estamos falando basicamente em fatores de risco que podem afetar o desenvolvimento das crianças, por exemplo, a gravidez de adolescentes, a gravidez incompleta, falta de apoio familiar, violência, ingresso tardio ao sistema de saúde. E nós temos também materiais educativos que entregamos quando as crianças têm alguma alteração no seu desenvolvimento. Isso é programado de tal forma que, quando há uma situação, nós temos alertas de vulnerabilidade e, a partir daí, derivações online. Esse sistema está conectado também no Chile com o registro civil. Nós temos um número único no Chile para todos os chilenos. Então, nós conseguimos seguir o desenvolvimento das pessoas caso a caso. Ou seja, acompanhar o desenvolvimento do Pedrinho, do Joãozinho, de cada uma das crianças. E nós temos também uma ferramenta estatística que nos permite fazer análises agregadas no nível local e regional. Nós temos, às vezes, algumas dificuldades. Essas dificuldades têm a ver com o fato de estarmos tentando consolidar o avanço, a apropriação, o uso
por 100% das redes comunitárias desse sistema. Não é fácil, nem sempre há uma boa comunicação entre as pessoas e os computadores, nem sempre nós temos redes de internet, nem sempre temos a infraestrutura e nem sempre as pessoas entendem o valor dessas ferramentas na gestão do dia a dia. Então, é um esforço muito importante para fazer com que esse seja um uso habitual. As redes comunitárias precisam anotar essas informações. Sem isso, é impossível tomar decisões locais e acompanhar o desenvolvimento das crianças. Fizemos também um esforço importante para gerar um modelo de avaliação visando não só a avaliação do impacto, mas também, principalmente, os aspectos de gestão e implementação, porque nós achamos que em todos os desenhos nós temos o problema da implementação, né? Como chegar às famílias, como implementar os recursos humanos. E o que está bem desenhado pode ser fielmente seguido no nível local. Então, nós fizemos um esforço muito grande nesse sentido e nós temos informações sobre as várias áreas dentro da política pública. Eu gostaria muito de falar um pouco mais, mas eu acho que o meu tempo já foi esgotado. Eu não quero abusar do tempo da minha companheira.